Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje o nosso papo aqui no nosso MetaCast. Bater um papo hoje, o assunto é SaaS Landscape. Tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sou o Márcio Flores, Head da Meta Ventures, o Corporate Venture Capital da Meta, consultoria livre, líder em transformação digital, com mais de 30 anos de atuação no mercado brasileiro de tecnologia. E dentro do nosso compromisso da Meta e da Meta Ventures com inovação e desenvolvimento da sociedade e do ecossistema, nós lançamos esse mês o nosso desafio Bring Your SaaS, que já está na sua terceira edição. Então, é um grande desafio nacional de startups que busca startups dentro da nossa tese de investimento e de conexão com os nossos clientes, com o ecossistema. Então, nós buscamos startups B2B, SaaS, B2B ou B2B2C, SaaS, em final de fase de validação, início de fase de tração, onde a gente traz aqui para o nosso desafio, oferecendo investimento, conexão com o mercado, enfim, apoiando o ecossistema e a startup na sua trilha de crescimento. E hoje o assunto é falar um pouquinho sobre SaaS, sobre o mercado, sobre o modelo SaaS, sobre as implicações e como é que está para as startups SaaS, dar algumas dicas e fazer uma análise aí de como é que está esse mercado, quais são os pontos aí que a gente pode aproveitar desse momento que a gente está vivendo. E para isso eu tenho aqui duas pessoas excepcionais para conversar comigo, duas pessoas referência neste mercado, tanto de SaaS quanto de startup. Então hoje nós temos aqui o Andrei Golfeto, é líder de startups do Cubo Itaú, e o Gustavo Souza, que é Manager Partner da SaaSholic. Então agora eu queria pedir para eles se apresentarem rapidamente, começando pelo Andrei, falar um pouquinho de você, como é que é o trabalho lá no Cubo, quais são os desafios, como é que estão as coisas por lá. Legal, boa noite pessoal, para quem está vendo aí de casa do escritório, é um prazer enorme, queria agradecer ao pessoal da Meta pelo convite, é prazer estar aqui dividindo o palco com outra estrela aí que é o Gustavo também, vamos tentar agregar um pouco. Eu sou o Andrei, eu estou trabalhando com startups aí faz uns 5 anos, eu comecei numa aceleradora chamada ACE, foi até lá que eu conheci o pessoal da SaaSholic, o Gustavo, o Diego. Na época a gente fez um projeto ali bem bacana de aceleração corporativa que a Rock participava e desde então venho trabalhando aí no ecossistema. Hoje ali no Cubo o meu papel é estar ajudando as startups no dia a dia e eu brinco que o maior desafio para se empreender no Brasil é promover acesso para as startups e para os empreendedores. Então, nosso dia a dia é basicamente ficar promovendo conexões ali, seja para atração de talentos, captação de investimento ou acesso a mercado, geração de negócios de forma geral. Acho que é um pouquinho do que a gente fica ali fazendo no dia a dia. É um hub que tem 380 startups, é uma comunidade com quase 1.000 founders e que ali no dia a dia eles trocam muita experiência e figurinhas para todo mundo estar se ajudando, compartilhando boas práticas e como um todo gerando mais conexões para essa comunidade nossa também. É muito legal e é exatamente isso que a gente busca, enquanto Meta Ventures, é investir, é apoiar o empreendedor, é fazer essas conexões com os nossos mais de 300 clientes, então gerar essa sinergia, esse apoio ao mercado, muito legal. E Gustavo, me conta um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho do teu trabalho, um pouquinho de como também você está vendo esse mercado atualmente. Bora lá. Então, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, Márcio, fazer parte aqui da mesa, essa discussão com o Andrei, com você, e principalmente falar de um tema que a gente gosta tanto, se sente viciado aqui dentro do SaaSholic. Então, falando um pouquinho de mim, antes de me tornar sócio aqui do SaaSholic, eu trabalhei durante 4 ou 5 anos em uma empresa SaaS brasileira, que se expandiu primeiro via América Latina e depois Estados Unidos, Canadá e mundo, que é a Rock Content, que é uma empresa de marketing de conteúdo, começou, 2012, 2013. E durante essa trajetória eu fui mordido pelo mundo ali de investimentos em startups e participar de todo esse cenário early stage. E nessa toada surgiu o SaaSholic. Então o SaaSholic ele é um fundo de investimentos de venture capital focado em empresas SaaS early stage. A gente acaba investindo mais em empresas de modelo de negócio B2B, apesar de olhar B2C também. Em termos de estágio e tese, eu acho que a gente tem várias coisas em comum com o que vocês olham ali. Então a gente até brinca que o estágio ideal para a gente investir e entrar é quando já tem ali os primeiros 10 clientes não afiliados. Então não vale a mãe, não vale a tia, o primo.
E a gente gosta de entrar nesse estágio porque valida duas coisas. Então, aqueles empreendedores são bons de fazer um produto, porque tem empreendedor que é bom de pitch, mas não necessariamente fazer produto. Então, essa já é uma primeira validação. E a segunda validação é que se tem clientes não afiliados, sendo que o produto ainda está novo, ele está cheio de buracos, tem defeitos, e mesmo assim tem gente pagando por isso, é sinal que a dor dói muito para um determinado grupo de pessoas. Então, é um lugar que vale a pena a gente investir tempo e, quem sabe, às vezes, capital para poder desenvolver e polir esse produto e expandir ele para o mercado. Falando um pouquinho sobre o SaaSholic, a gente está no segundo fundo de Venture Capital agora, já temos 22, 23 empresas dentro do nosso portfólio de empresas que a gente apoia. E a gente, além de capital, que a gente agrega para as empresas, é principalmente um apoio em marketing e vendas, que é um pouco do DNA que a gente trouxe, seja de Rock Content, de outras empresas que a gente já apoiou nessas duas áreas táticas, e é ali que a gente se diferencia, porque a gente, como Venture Capital, também tem que ter uma proposta de valor muito clara. E é assim que a gente gosta de se definir. Exato, eu acho muito legal, porque uma coisa própria, eu acho que está na essência do ecossistema de empreendedorismo e inovação, essa coisa de se ajudar e de se apoiar, né? Eu acho que hoje é um mercado que ninguém faz sozinho, né? A gente mesmo na MetaVentures, a gente tem parceria com o Random Ventures, parceria com o BR Angels, parceria com aceleradoras, com Baita, com Cotidiano, com o Venture, com a Ace. A gente está sempre olhando, trocando deal flow, a gente está sempre, né, buscando qual é aquela ajuda, aquele melhor investidor para a startup. Eu acho que isso é muito bacana. Muito bacana aí também a gente, né, trocar umas figurinhas aí também com relação a investimento, com relação a startup. E o que você falou é perfeito. Acho que a grande diferença, principalmente no early stage, onde a gente faz a diferença, é aportando o que a gente tem de bom. Então, nessa SaaSholic, você falou com todo esse background, a MetaVentures com background de tecnologia, com acesso a clientes corporate, que a gente sabe que, principalmente para aquela startup B2B, com foco em cliente corporate, é uma barreira de entrada muito grande. Então, a gente tem essa possibilidade de poder ajudar e a dar os primeiros passos. Acho que isso é muito legal, né? Ver esse crescimento aí, sair dos 10 para os 100, para os 1000, para escalar. E aí até a gente falando de escalabilidade, né? E a gente vai falar isso muito hoje, talvez seja um dos grandes pontos aí que a gente enxergue, né, como benefícios de uma solução SaaS, né? Então, hoje a gente está ouvindo muito falar de SaaS, a gente tem exemplos de grandes empresas, né, SaaS que tiveram um grande sucesso, a própria Gympass, a Rock Content, a RD Station, né, grandes empresas com uma grande posição no mercado. E tem um dado aqui que é muito interessante, né? Quando a gente olha, né, SaaS junto com toda a evolução de tecnologia, de nuvem, de rede, enfim, né? Em 2008 apenas 12% das empresas usavam aplicativos e sistemas baseados em nuvem. Em 2020 a gente já tem 73%, né, das empresas utilizando, né, algum sistema baseado em nuvem. Então, eu queria abrir com uma pergunta, né, e aí pode começar, Gustavo, a opinião, assim, né, o modelo SaaS, sempre me pergunta assim, tá, mas por que SaaS? Qual é o pulo do gato do SaaS? Qual é, né? Por que você escolheu investir em SaaS? Então, começa contigo aí, conta para nós por que SaaS. Show de bola. Até antes do porquê SaaS, dessa pesquisa de 73% das empresas já usam soluções em nuvem, eu imagino que as outras 27% ali não conseguiram ser contactadas. Porque no mundo pós-pandemia eu não consigo enxergar mais. É que isso aqui é de 2020 ainda, acho que agora se a gente fizer, aí já chegou nos 90 e alguma coisa. Perfeito. Hoje beira o impossível alguma empresa não usar SaaS. Eu imagino que ela não soube entender a pergunta e responder do jeito certo. Mas aí entrando na sua pergunta de por que SaaS e o que tem de tão especial nisso, porque SaaS no nosso contexto é o que a gente entende muito bem, o que a gente vem fazendo ao longo de toda a trajetória profissional. Então, assim como você disse, você tem que abordar o que você tem de melhor, é um modelo de negócio super promissor e é o que a gente tem experiência na vida real, de ter estado do outro lado da mesa, como empreendedor, como operador. Então, é ali que faz sentido a gente ir criando esse nosso moat, essa nossa fortaleza cada vez mais profunda. E o que a gente vê de tão especial e tão bonito no SaaS, eu diria que são várias características, e algumas das principais. O custo marginal de se trazer um novo cliente, ele tende a zero.
Então, o que é esse custo marginal? Se eu sou um vendedor de caneca, o meu custo marginal para vender uma nova caneca eu tenho que produzir uma nova caneca. E isso eu vou ter que investir em cerâmica, pintura, mão de obra, etc, etc. Se a gente está falando de um SaaS, que é um SaaS puro, que é um software, é basicamente eu copiar e colar um espaço no banco de dados, trago um novo cliente para dentro e o meu custo marginal ele é baixíssimo. Eu vou pagar um pouquinho mais de infraestrutura, no Google, na AWS, etc. E, então, essa é uma das grandes belezas do SaaS, que à medida que a empresa SaaS escala, o que vem de nova receita tende a ter uma margem de contribuição altíssima para aquela empresa. Outro ponto também super interessante de se falar de SaaS é gross margin, margem de contribuição. Então, por serem produtos digitais e não precisar envolver ser humano na prestação, na entrega de valor ali para o cliente, essas margens são muito altas e isso faz com que, como business, como empresa, sejam empresas muito saudáveis e sexy, seja para uma grande corporação comprar, seja para ela também se listar. E um último ponto, senão eu fico aqui a noite toda falando... São tantas vantagens, né? E eu já nem gosto do assunto, né? Aí, um último ponto que eu gostaria de falar também é essa escalabilidade que às vezes rompe uma barreira que você entra em uma geografia nacional, você consegue adaptar para outros contextos e nisso você vai crescendo com aquelas margens altas, custo marginal baixíssimo e o céu é meio que o limite se você tem métricas saudáveis naquele seu negócio. Além da previsibilidade. Sim, aquele gráfico onde descola, né, o teu custo vai aumentando uma reta e a tua receita consegue aumentar exponencialmente. Né? Acho que essa é uma... E você falou uma coisa interessante, previsibilidade foi um dos motivos até da MetaVentures investir em SaaS. Quando a gente começou a montar a MetaVentures, final de 2019, começo de 2020, foi justamente também essa... Sim, existem métricas, né, de SaaS um pouco mais bem definidas. A gente consegue entender um pouquinho melhor, né, o comportamento, a saúde ou a visão de uma empresa SaaS baseada em algumas métricas. Eu acho que isso para o investidor, não sei se tanto para startup, mas para o investidor isso ajuda bastante. Eu acho. Comparando, por exemplo, com um business de plataforma marketplace, é muito mais fácil porque você tem um lado só para resolver o problema. Né? Eu acho que criar hoje um marketplace, você tem um trabalho dobrado para validar a demanda e a oferta, tem aquele dilema do ovo da galinha super comum. Inclusive, quando eu vejo uma startup surgindo ali e aí os founders já falam que vão criar uma plataforma, um marketplace, eu geralmente gosto de falar, esquece isso e faz um SaaS para uma das duas pontas primeiro e depois você pensa um pouco nessa conexão. Então, acho que simplifica porque compara todos esses pontos que o Gustavo falou é bem legal, principalmente se você for criar algo de 2C, né, que está tendo muito as DNVBs também, né, o DVBNs, essas marcas como, por exemplo, o Desinchar, a Livap e outras, têm muitos gastos e coisas implícitas ali da produção que já implica numa barreira e até questão de tributação por envolver produto, logística, infraestrutura, tudo isso não tem nem comparação, né? Mas a do marketplace é muito complexo você atender as duas pontas. E o SaaS ele é bacana que você vai focar ali no nicho, a recomendação é ser cada vez mais específico, mais direto, usar pelo menos só um dos principais canais ali, que pode ser o no-touch, que o no-touch ali acho que muito do papel que a Rock teve ao longo da história de startups aqui no Brasil produzindo questão de conteúdo, inbound. Agora muita gente fala do PLG também, né, o produto fazendo ali a aquisição dos clientes. Ou se é algo mais low touch, que você vai usar algum inside sales, se vai ser mais high touch com algum field sales ou até alguma estratégia, por exemplo, ABM mais agressiva também. Ou se vai ser ali por outras pessoas ou de canais via parceiros também. Então o SaaS ele tem acho que muito mais playbooks para você se inspirar, muito mais parâmetro e principalmente num cenário brasileiro que pós-Series B você vai ter que captar grana internacional, é o tipo de startups que mais recebe investimento internacional, é o grupo de empresas de tecnologia mais listado em bolsas também que você consegue achar comparáveis e é igual abrir capô de carro e comparar os modelos. Os investidores gringos já sabem ali o que é bom ou não para SaaS, né? Diferente de um pouco de marketplace que ele pode ser multifacetado, dependendo do setor e tal, ele é mais específico. SaaS você vai ter uns parâmetros ali comparáveis muito mais fácil, né?
Você tocou também num ponto, né? Internacionalização é muito mais fácil, você não tem fronteiras com o SaaS, né? Você tá no mundo aí virtualmente sem fronteiras. Mas lá no Cubo, vocês têm alguma essa pergunta para né, se virar nos 30, assim. Vocês têm alguma métrica, algum número assim das startups SaaS, ou vocês têm algum tipo, algum conteúdo, alguma coisa com foco em SaaS, ou como é lá no Cubo com as startups que estão lá? A maioria dos nossos conteúdos, assim, acho que não só Cubo, Brasil, né? Não sei exatamente a porcentagem, mas é quase 80% SaaS B2B, né? Então isso se desdobra. A maioria das coisas que a gente faz para apoio ali são dicas, workshops, treinamentos, mentorias focadas em growth B2B, geralmente para vendas complexas, tickets altos também. A gente estava até falando de uma startup que é do portfólio da SaaSholic também, que é a Maestro, né? A BM, a Maestro, né? O saudoso Espina. Do Espina aí, um abraço. A gente tende a focar muito isso, né? E acho que também em ajudar as startups na jornada de fundraising, encontrar esses parâmetros e esse apoio e essa troca entre eles também, né? Eu acho que o que eu percebo das startups que trabalham com SaaS, comparado com outros modelos, parece que a curva de aprendizado é um pouco mais rápida dos empreendedores. Eu não sei se é porque geralmente o business tende a escalar mais fácil, porque em comparação com alguém que uma D2C ali, que até você ganhar massa, até você ter um volume alto de produção para ter esse aprendizado, tem uma limitação até de espaço de tempo. E acho que um marketplace, para ele bombar, tem um efeito, você tem que alcançar um certo nível de massa crítica, que geralmente tem gente que passa 5 anos assim, construindo, buildando o negócio, até, pum, deu aquela curva. A SaaS eu acho que não, ele já consegue ir dobrando, triplicando ano após ano, e aí eu acho que como esse caos acontece, empreendedores conseguem se formar melhor, né? E aí é o que eu vejo muito lá, o empreendedor retribuindo esse ciclo para o outro também, né? Acho que o próprio Diego é um dos principais exemplos, o próprio Espina é um outro exemplo. Você tem vários empreendedores referências, né, que criaram seus negócios SaaS e depois passam a ser investors, mentores, mudam de chapéu ali na cadeia, né? Inclusive o Diego Gomes, ele teve na banca do nosso primeiro Bringer SaaS, ele participou lá na seleção das startups, lá a gente já teve um contato, foi bem bacana, deixando um abraço aqui para ele. Bom, agora vamos falar daquele assunto chato, né? Aquele botar o bode na sala, né? A gente, depois de um 2020, principalmente 2021, com uma abundância de recursos para investimento, para captação, a gente viu assim, o mercado, né, mudar. Por um lado, assim, às vezes até acho que uma coisa meio louca, assim, né? meio exagerado o que estava acontecendo em termos de rodada, em termos de captação, em termos dessa facilidade de investimento, né? E hoje a gente está vendo uma nova configuração desse mercado. Né? Acho que um estudo do Distrito falou que a primeira metade desse ano a gente teve 42% ou 43% menos investimento no volume total. Porém, a gente sabe, estava conversando aqui até antes, que não é igualmente distribuído em todas as faixas ou níveis de maturidade de startup. Então, Andrei, fala um pouquinho desse, como é que é a tua visão do modelo atual de venture capital? O que você está vendo lá no Cubo, o empreendedor lá no dia a dia? Está tão mais complicado assim? Eles estão fazendo alguma coisa diferente para captar? O que está acontecendo? É bom que eu consigo passar uma percepção e o Gustavo depois valida, né? Do outro lado da mesa. Um que está olhando a startup ali no dia a dia e outro que está investindo. Então, mas 90%... A gente não alinhou antes, não. É verdade. Vamos ver. 90% das nossas startups estão no early stage, ali na fase seed, né? E eu vejo que o pessoal continua recebendo os term sheets. Eu acho que assim, a captação de investimento está muito relacionado ao relacionamento que os founders possuem com os investidores. Então é algo que você constrói a médio e longo prazo, talvez aí na média de 18 meses. Eu lembro uma vez que a gente fez um mapeamento com as startups da ACE, era 18 meses o tempo de você conhecer o investidor e receber o cheque. E tem alguns casos que, por exemplo, vai a 5 anos, por exemplo, esse relacionamento, quando é um cheque mais avançado ali do growth stage também, né? Eu acho que assim, a desaceleração que a gente teve são desses estágios mais avançados, que é onde as empresas não conseguiram crescer e captar as próximas rodadas, e aí tiveram que dar uma apertada ali no burn, e por isso que está rolando alguns layoffs do mercado de tecnologia,
mas é aquela coisa do copo cheio e copo vazio, né? Ao mesmo tempo que você vê aquelas notícias sensacionalistas na mídia de que o mundo para as startups está acabando, no outro ali nos grupos que a gente tem ali com os empreendedores, já chega a base de candidatos, você já vê pessoas sendo recolocadas facilmente, porque elas participaram de, por exemplo, alguma startup que fez algum desses layoffs. Aquilo ali é um product manager da Loft que foi cortado, em 2 anos ali foi uma escola para ele sair para uma outra startup também, né? E aí eu acho que ali no early stage não impactou tanto. O que eu vejo assim que talvez mudou muito é o tempo entre as rodadas. Antes eu já via os empreendedores e os founders, até no early stage, se planejando para captar uma próxima rodada em 1 ano e meio, então ele fazia um plano de crescimento para um próximo nível, um próximo estágio nesse intervalo de 18 meses. Agora eu já vejo alguns decks, alguns planejamentos assim para 3 anos de captação. Então acho que o pessoal está tendo que ficar um pouco mais resiliente, aumentar um pouco mais esse runway também. Eu vejo o pessoal um pouco mais ligeiro em que compensa gastar ou não. Então antes eu via muitas startups às vezes gastando em alguns canais que não eram proprietários, como por exemplo mídia paga, ou terceirizava alguma outra partezinha ali da startup que ia ajudar, tipo, contratava uma consultoria de UX. Isso eu acho que o pessoal está cortando um pouco mais de despesas e custos de forma gerais. E talvez a grande correção que eu vejo assim, do early stage, acho que até mesmo dos próprios valuations, era muito no que alguém estava disposto a pagar, meio que no willingness to pay, né? Acho que agora o pessoal está correlacionando um pouco mais com as métricas e performance, mas tem casos que você não tem como ficar fazendo esses cálculos porque o negócio é muito embrionário, então um conjunto de fatores que você não consegue mensurar, como o perfil dos founders, o tamanho do mercado, o grau de competição e tal, e aí junta com os parâmetros ali do que tem praticado ou não. Então, assim, eu percebo que é um efeito cascata, né? Se está tendo desaceleração lá no growth stage, isso vai impactar lá na ponta em algum momento. Mas como tem muitos tipos de investidores que surgiram, tanto corporates, grupos de anjo, family offices que desceram mais na cadeia e também estão já aportando direto em venture capital, eu ainda sou de um olhar mais otimista, que ainda tem mais capital disponível do que existia antes, eu acho mais fácil ainda. Só que, claro, que agora existe um certo receio generalizado, né? Então, o pessoal tem que ser um pouco mais planejado, cauteloso. Acho que eu nunca vi, assim, aquela farra. Eu acho que o que o pessoal chamava de farra era talvez um grupo de 20 startups, unicórnios ou startups de serial entrepreneurs que já tiveram exits e tinham um pouco mais de bonança, mas que são 20 startups de 15 mil do que a gente tem no Brasil. É um recorte muito pequeno ainda, sabe? Então, acho que ainda tem muito potencial para crescimento, acho que vai continuar crescendo aqui. Ano passado, a gente cresceu quase 3 vezes em relação a 2021, né? Acho que em 2021 a gente fechou com 3 bi de dólares investido em Venture Capital. Ano passado, bateu 9 bilhões de investimento, triplicou. Esse ano, talvez a gente não triplique. Mas para os próximos, considerando todo mundo que captou, todos os tipos de investimentos novos que existem, todas as oportunidades, provavelmente vai continuar crescendo ainda também. É o que a gente estava conversando, provavelmente para um patamar ainda, né, mesmo com uma retração ainda talvez maior do que 2020, com certeza, né? Não está voltando e fora toda a liquidez que está rolando no mercado, né? A gente não falou disso, mas provavelmente vai abordar do tanto de early exit que está acontecendo no ecossistema. E geralmente é batata, assim, você vê um founder de uma startup, ele fez lá a saída dele, vendeu por 30 milhões, sei lá, um early exit brasileiro, provavelmente se foi um founder, um empreendedor, ele vai voltar sendo LP de um fundo lá dessas Holic, por exemplo, investidor anjo, aportando em outra coisa. Sim. Então, e M&A em startup está bombando demais, não parou, né, na pandemia. Esse assunto a gente vai tocar um pouquinho daqui a pouco. Só para, assim, você trouxe uns pontos muito interessantes. Eu até vi, a gente lê muito hoje o pessoal dizendo, poxa, diminuiu um pouco o apetite por unicórnios, hoje o pessoal quer mais camelo, né, que sabe que vai passar aí por esse deserto aí, talvez, de 1, 2 anos e vai chegar bem lá na frente. A gente sabe também, né, teve uma pressão e muita gente falando, poxa, agora é mudar, né, se você falou dos 15 para os 15 meses para os 3 anos, poxa, acabou aquela visão de cash burn, pô, aí é uma questão de, pô, tem que buscar o break-even, só que a gente sabe que é um problema, né? Aquela setup que ela foi toda montada, ela está numa estrutura, pensando em cash burn e próxima rodada, dizer para ela, poxa, agora você tem que mudar, você tem que break-ivar, é um negócio complicado. Mas até aí eu acho que o SaaS ele permite, ele te dá mais margem de manobra, né? Qual a tua visão? Que é a beleza do SaaS. Então, a partir de um certo tamanho de empresa que o empreendedor
empreendedor alcança, para ele break-even é simples, ele simplesmente para de investir tanto em crescimento. Então ele diminui o que ele está investindo em marketing, diminui o que ele está investindo em contratação de força de vendas. E o que vai acontecer? O custo de aquisição de clientes dele vai cair, porque os primeiros clientes que você adquire ali no mês, nos canais mais fáceis, eles são os mais baratos de se trazer. Então, se você está investindo menos, você está trazendo um cliente com um CAC muito menor, você está contratando menos vendedor, então você está sendo muito mais seletivo no tipo de profissional que você está trazendo para dentro. Está mais fácil de gerir, etc. Então, a empresa ela se torna muito mais eficiente porque ela está crescendo numa velocidade menor. Aí, vamos falar, mudou a maré. Então, o mercado passou a ter um pouco mais de abundância de capital e está valorizando o crescimento que ele valorizou demais em 2020, 2021 e não só eficiência. Ótimo, o fundador da empresa SaaS vira a chavinha de novo, está na hora de investir mais em marketing, está na hora de investir mais em vendas, está na hora de eu também investir mais em outros produtos, outras features que vão me trazer receita no médio e longo prazo, que eu tive que desligar agora num cenário de sobriedade do mercado e voltar para um modo de burn maior desde que os resultados de vendas e receita estejam vindo. Aí até alguns pontos complementando aí o que você falou, Andrei, eu acho que o período de vamos falar, o ano de 2021, não diria nem que é uma farra, mas olhando do lado do investidor, eu chamaria ali de euforia. Isso. Então, não é que o empreendedor pegava o dinheiro e jogava pro alto e tal. Isso aconteceu em algumas situações, aconteceu, mas é exceção ainda. Sim. O pessoal sabe o quanto que dinheiro vale e investe da melhor maneira possível. Porém, a euforia era dos dois lados. O empreendedor que planejava 18 meses para queimar aquele capital que ele levantou, esse eu não vi muitos deles em 2021, não. Eu vi o pessoal planejando, era 9 meses, 12, porque, de fato, esse estava sendo o timing entre rodadas, nesse período de euforia, que também veio... Então, é meio que um acordo entre os empreendedores e os investidores ali. E surgiu muito capital novo no lado de investidores, seja via family office, que nem você citou, e fundos gringos vindo ao Brasil, fundos brasileiros expandindo, o investidor pessoa física também entendendo um pouco mais sobre a classe. E com essa abundância de capital, as empresas simplesmente aproveitaram também o que elas tinham que fazer para poder crescer com uma velocidade maior, mas várias vezes a eficiência ela foi deixada de lado. E o empreendedor, o investidor, não olhou isso com o devido cuidado, porque o sentimento que ele estava tomado ali, estando do outro lado da mesa, era o FOMO, o Fear of Missing Out. Uhum. Se ele dormisse e não andasse numa conversa com uma determinada startup, estava acontecendo round de, sei lá, em 2 semanas, abria e fechava. E tem empreendedores que são muito bons em criar esse tempo e colocar ritmo em rodada, criar uma escassez, seja natural ou artificial. E em 2021 isso é muito comum. Agora, esse ano que eu tenho visto todo mundo está fazendo com mais paciência e os investidores estão mais exigentes no que eles querem ver para poder colocar capital. Porque do outro lado lá, o investidor do investidor, então, como o Andrei falou, o LP, que é o Limited Partner, o investidor do investidor, ele fica olhando notícia todo dia. E nas notícias só se fala de o crash, etc, etc. Ele cobra mais prudência dos gestores e como os outros gestores também estão mais lentos, todo mundo pode se dar o luxo de olhar as coisas com a devida calma, cuidado e profundidade. Então, eu acho que a gente simplesmente está voltando a um período, a uma certa normalidade. Se é que existe normalidade, né? Mas passou-se uma fase de euforia e possivelmente vão haver outras no futuro. Eu acho que aí também está muito do perfil do empreendedor, esse jogo de cintura, né? A incerteza da startup, então também é uma forma, né? O bom empreendedor é aquele que consegue, né, fazer uma leitura desse ambiente e consegue se adaptar, né? Perfeito. E quando a gente fala, né, uma questão que eu tenho visto, até a gente estava comentando antes, do lado de corporate venture, né?
eu vejo bem menos mudança, né? Bem menos afetado por esse cenário, porque talvez, diferentemente de fundos, né? de VCs mais puros, né? O corporate está olhando para soluções que tenham fit com a sua base de clientes, com a sua estratégia, com a sua oferta de serviço, com a sua oferta de produtos. Então acaba que, né, essas mudanças de mercado não mudam a estratégia, né, da empresa, não mudam muito a estratégia do corporate. Então, né, o jogo continua. Mas eu te confesso que estava, isso que você falou, rodadas muito rápidas no ano passado. Realmente a gente chegava para falar com a startup, poxa, abriu rodada. Você ia falar com o empreendedor, não, já acabou, já está tudo comitado, já estou lá fechando, já tenho carta assinada. Acho que a primeira coisa que o pessoal já passava ali era uma carta de intenção, já assinava, começava do diligence. Então, processos, né, rodadas muito rápidas, né? Processos muito rápidos de execução de rodada. Aí a gente tomou um não vou dizer um susto, né? Mas assim, a coisa ficou um pouquinho diferente. Andrei, você falou antes ali essa questão de M&As, de saídas, de early exits. Como é que você vê hoje nesse mercado, nesse contexto de Brasil, como é que está essa oportunidade para as startups a saírem ou se consolidarem, né? E depois, Gustavo, falar um pouquinho e dessas startups SaaS aí que a gente viu e tem visto aí nos últimos tempos, assim, grandes startups com grandes rodadas de investimento, assim, startups que você admira por isso. Mas primeiro essa visão, como é que está essa saída hoje? Como é que está essa consolidação aí para uma empresa, né, para uma startup SaaS? Legal. Eu acho que chega a ser até um pouco do reflexo do amadurecimento que a gente está tendo no ecossistema. Eu brinco assim que parece que hoje você tem mais vagas disponíveis de programas de apoio e fomento para startups ou inovação aberta do que startups disponíveis no mercado. 5 anos atrás, acho que quando começou os programas de aceleração corporativa, os projetos de inovação aberta, as empresas começaram a olhar para esse relacionamento com startups, era uma maneira mais discreta. Geralmente você procurava uma startup para fazer alguma parceria, alguma estratégia go-to-market em conjunto, ou contratava a startup como fornecedor. E aí, com o tempo, as coisas vão evoluindo nesse relacionamento, né? A hora que a gente tem uma pandemia que muda brutalmente assim, o comportamento do consumidor, surge essa necessidade de inovação, expansão e reinvenção das corporações, sem sombra de dúvida, isso tem estudo, pesquisas que comprovam, é muito mais rápido e eficiente você comprar startup do que você tentar fazer dentro de casa. E aí, por isso que eu acho que o mercado está com muito apetite para M&As também. E até traz um DNA novo para a empresa. Exato. Se renovar. Total. Então, por isso que eu acho que está acontecendo muito early exit aí no ecossistema, talvez um pouco puxado mais pelas empresas de tecnologia, né? Uma Localweb, uma Magalu, sempre tem notícia. A Localweb estava até muito tempo sem comprar, essa semana já comprou uma outra aí também. Então eu vejo com bons olhos, porque isso oxigena o mercado. Essa startup vindo para a corporação vai mudar também um pouco da dinâmica dela ali no dia a dia, e para a corporação tem uma proposta de valor muito forte de uma nova tecnologia, um novo acesso ao mercado, e um case que eu gosto, que vem lá da fonte também de onde surgiu o SaaSholic e de BH, é a HackerEds. Era uma startup não muito conhecida que ajuda pequenas e médias empresas a fazerem mídia online. Se alguém aqui já tentou fazer anúncio no Google, Facebook, sabe como é difícil pra caramba, você tem que passar uns 2 dias estudando para começar. A HackerEds permite qualquer pequena empresa fazer isso fácil. Eles já tinham feito uma rodada com a Hotmart, alguns outros investidores anjos, e foram recém-comprados pela Conta Simples. E eu achei esse um movimento muito legal, porque a Conta Simples ainda é uma startup que está iniciando ali no growth stage ainda, né? E já fazendo um M&A de uma outra startup que pegava um outro job ali dos clientes, né? Eles perceberam que a maioria dos clientes deles usavam o cartão da Conta Simples, que era uma fintech PJ B2B, que permite esse gerenciamento fácil das contas. Muitos clientes deles usavam para fazer mídia, fazer tráfego. A HackerEds, ela meio que faz essa gestão de tráfego facilitada. Então, unir o útil ao agradável. Os empreendedores já se conheciam há uns 2, 3 anos, pelo menos já trocavam informações até acontecer essa saída também, que vai ser super sinérgica. É muito legal você ver startups entrando nesse jogo do M&A. A Conta Simples está
começando, né? Mas você tem uma OMI da vida, por exemplo, que já fez 5 aquisições e o Marcelo não para. Cada bimestre ele lança uma nova Isso é também. muito interessante. Você vê startup e scale-up ali numa apetite para adquirir, né, de aquisição de M&A de outras startups. É muito interessante esse movimento, porque até um pouco tempo atrás a gente era raro, né? A gente via mais grandes corporações fazendo esse tipo de movimento e hoje realmente as startups estão extremamente... Está extremamente aquecido esse mercado de aquisições e fusões entre as próprias startups. E para ti, Gustavo, como tu vê essa oportunidade, essa consolidação, como é que funciona isso na tua visão, na tua cabeça, qual a tendência desse mercado? Sendo sincero, tem empresas que às vezes veem esse movimento de consolidação numa arbitragem de múltiplos. Às vezes eu sou avaliado ali em 8 vezes receita, eu consigo comprar alguém por 4 vezes receita, então eu estou crescendo a minha receita, pagando barato e gerando valor para o acionista. Acaba que tem gente que consegue operar isso, mas os melhores acquirers são aqueles que compram outras empresas que trazem de fato uma sinergia para o business que ele não teria sozinho. Então, isso a gente já viu, eu já vi na pele, por exemplo, Rock Content. Então, a gente comprou uma empresa americana, canadense, porque isso acelerou muito o movimento de expansão internacional para a América do Norte. Ali já tinha produtos que eram sinérgicos que a gente conseguiria vender no Brasil, mas o principal que eu acho que é um time e um DNA que já vendia na América. Então, isso destravou muita coisa e não é uma arbitragem de múltiplos. Outros cenários que a gente vê também são empresas que ainda são pequenas e que compram outras empresas, na maior parte das vezes, num swap de ações, que na prática é uma troca de ações com pouca liquidez ali para quem está sendo adquirido ou englobado. E isso teve uma empresa do nosso portfólio que passou por um movimento desse recentemente, que é o pessoal da Work, que às vezes você está numa startup e a sua missão ela é muito difícil, grande, requer muito foco para você resolver aquele seu produto, aquele seu problema. Só que vão ter outras adjacências ali que você também, se você resolve aquela adjacência, isso vira um canal de aquisição para o seu produto core e vice-versa. E que se você for tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você vai meter os pés pelas mãos. Então, tem cenários que isso também se faz muito positivo, mas a única dica, vendo no dia a dia, na pele, seja como operador e também como investidor, que eu daria para o pessoal é evitar olhar M&A como essa arbitragem pura de múltiplo. Vou comprar porque está barato. E está barato ali, eu estou sendo tradeado a 8, eu levanto a 8, 10 vezes, achei um carinha vendendo a empresa dele a 5, beleza, você vai trazer aquilo para dentro, a priori vai parecer que você gerou o valor para o acionista, só que você vai ter que fazer a integração daquilo e custa muito capital, custa foco. E gerir uma empresa ainda maior com mais complexidade te torna menos eficiente. Sem dúvida. Então, é o único ponto de M&A é lindo, é maravilhoso, só não usa para dar essa pedaladinha no... Tem que ser estratégico, né? Tem que ter uma visão, realmente tem que fazer sentido. Já aproveitando aqui, tem uma pergunta... que é assim, como vocês introduziriam essas capacitações periódicas para startups, como Growth, etc. A pergunta aqui é para CVC, em estruturas de CVC que geralmente tem um time enxuto. Bom, quando a gente fala dentro da estrutura, pelo menos da MetaVenture, sim, não, os CVCs normalmente eles têm uma estrutura muito enxuta, e a MetaVenture tem uma estrutura muito enxuta. Mas... curiosidade, como é a estrutura de vocês? Até olhando debaixo do capô aqui. A estrutura da MetaVentures, assim, ela é muito light, nós somos 3 pessoas envolvidas. Legal. Tá? Então, eu sou head, tenho 2 analistas de Venture Capital e a gente atua em 3 frentes, na verdade. Além de Venture Capital, ainda em Open Innovation, então a gente faz essa conexão das startups com a Meta e com seus clientes. Essa foi uma coisa interessante, porque a gente começou muito com foco em CVC, e aí a gente começou a ver que, poxa, tinha um monte de startup interessante que não estava captando, mas eu olhava assim, pô, isso aqui casa com o nosso negócio. Entra um pouquinho nessa visão do estratégico, né? Poxa, como é que eu faço essas conexões estratégicas? Então a gente começou a fazer muito essas conexões, e também a gente tem sempre um olhar para dentro da empresa de Venture Builder também, ou seja, que
ideias ou que soluções que daqui a pouco podem se tornar uma startup. E como é que a gente faz isso, na verdade? E aí, né, respondendo a pergunta, a gente utiliza muito a estrutura da Meta. Acho que a maioria dos venture cap, dos CVCs que eu tenho conversado, realmente o diferencial está em como você usa a estrutura da empresa. E aí, quando a gente olha a estrutura da Meta, né, que está por trás, quase 3 mil pessoas, então está longe de ser uma estrutura pequena, aonde a gente consegue então ter esse apoio de arquitetos, de agilistas, de desenvolvedores, de back-office, enfim, né, a gente consegue então dar tanto essa mentoria, quanto capacitação, quanto apoiar no dia a dia. E você falou também que na Sasol que vocês têm, né, apoio em growth, em marketing. Como é que vocês fazem nessa estrutura de vocês? Né? Ótimo. Então, ótima pergunta. O fato de a gente investir em SaaS acaba facilitando muito a escala dessa entrega de valor. Então, a gente até brinca que SaaS é tudo igual, só vai mudar o ticket médio. E na prática, o seu ticket médio ele vai ditar quais vão ser os canais de aquisição que vão funcionar melhor e de uma forma mais eficiente para a sua empresa. E se os canais de aquisição são iguais ou são similares, os playbooks para você conseguir operacionalizar aquilo e ser bem sucedido para cada canal, ele acaba sendo muito similar. Então, isso ajuda a gente a montar playbooks de o que funcionou, seja com a gente em vidas passadas, ou com os nossos investidores, que na maior parte eu diria, tem um DNA muito parecido com o nosso. Então, são também empreendedores, operadores de skills similares. Então, a gente consegue bater na porta do fulano, do ciclano, que estão em mercados similares, para ver como está funcionando ali e fazer essas pontes. Então, aí voltando à pergunta de como ajudar e tudo, a gente ajuda tanto nós mesmos da equipe, quanto também fazendo essa ponte com os nossos investidores que têm ali skin in the game para ver as nossas empresas do portfólio crescerem e que têm esse skill e estão lá no dia a dia lutando a luta deles, que é muito similar, e ajudar o pessoal no que eles têm profundidade, bagagem para apoiar. Aí como a gente acaba focando e se especializando em marketing e vendas e fica batendo nessa tecla todas as vezes, é simples de você replicar e até um passo que a gente tem que fazer daqui para frente é de ter mais material e mais coisa para a gente fazer de forma assíncrona. Então, a gente ajuda hoje muito num formato, seja 1 a 1 ou grupos, e a gente conversando, fomentando essa troca, mas eu diria que a gente, em próximos capítulos, playbookizar de forma escrita o que hoje a gente já playbookou de forma prática e, uma vez que isso esteja de forma escrita, claro, liberar para o mercado, que isso é bom para o ecossistema como um todo, e não só para quem está ali no portfólio. Muito legal. E devolvendo a pergunta, já fazendo um benchmark, quantas pessoas vocês têm? Hoje nós somos muito enxutos, então vou aproveitar até o jabá aqui. Então, tem vaga aberta. Hoje nós somos 4, temos ali vaga aberta que a gente está amadurecendo na parte de reports, operações, dados, e a gente coleta muito dado, trata esses dados, só que a gente gostaria de ter uma frequência, uma disciplina de espremer dado e transformar em informação, em insight maior. Esse é um dos lados que a gente está querendo fortalecer. Um outro que a gente também tem que acelerar mais é o que vocês estão fazendo aqui, que é produção de conteúdo, é de trazer o que tem de bom, seja do mercado, seja dentro de casa, e dividir com a audiência. Então, hoje a gente tem 4 pessoas e tem muito trabalho, muita empresa que a gente foca e prioriza e acabou deixando esse lado de conteúdo um pouco em segundo, terceiro plano. Então, se houver alguém aí na audiência que seja também apaixonado pela indústria de SaaS, que nem a gente e quiser fazer parte, me cutuca no LinkedIn e tamo aí. As estruturas realmente são bem enxutas, aí a gente tem que se virar nos 30 Eu confesso que eu adoro estruturas mais enxutas. Pensa o empreendedor quando ele está conversando com vocês ali na Meta. Ele já está conversando direto com quem decide. Porque como são 3 pessoas, as 3 decidem. Sim, Não existe uma hierarquia enorme. É muito mais rápido esse fluxo, né?
é uma delícia para quem trabalha também em estruturas enxutas. Pelo menos é a minha percepção. Eu concordo contigo. E André, como é que é lá no Cubo? Bom, eu tive um tempo, eu fiquei 6 a 7 meses numa startup dentro do Cubo. E acho incrível muito essa questão de conteúdo, de apoio, de suporte. Isso foi lá em 2019. Me conta um pouquinho, o que está na tua pauta hoje, aí na ordem do dia, aproveitando essa pergunta, nessa questão de como ajudar o empreendedor. Ótimo. Tem uma tríade que a gente usa, que é um pouco do on the job, peer-to-peer e o programas formais, né? O on the job é a gente não atrapalhar o dia a dia dos founders, deixar eles livres lá para trabalhar e focar no negócio. E aí eu acho que o tempo de um founder ele tem que ser muito bem utilizado para talentos, atrair pessoas, cuidar do time, cultura interno, tá ali relacionando e captando dinheiro, esse relacionamento com investidores, tá ali focado em grandes contas, trazer clientes, atender os clientes e tudo mais, e pensando no produto ali também. Então a gente faz alguns momentos para deixar o pessoal focado nisso e estimular que eles foquem nisso também, porque hoje com tanto de oportunidade que tem no mercado, tem até uma frase muito legal que é o difícil não é você matar um leão por dia, é desviar das andas, né? Então, eu recebo quase todo dia alguém perguntando, a gente está pensando em fazer alguma coisa com startups, tal, que dicas você daria? Eu meio que falo, olha, não enche muito o saco da galera, deixa eles focar no que eles têm que focar, né? Tirar as distrações. O peer-to-peer é o próprio poder da comunidade, que a gente estimula essa troca entre eles, então vê quem que é referência no assunto, está precisando de outro, e aí a gente faz essas conexões. E os programas formais são focados um pouco nessas avenidas que a gente tem, que é acesso comercial, capital e talentos. Então a gente tem programas formais para estimular isso. Isso é um pouco do que rola formalmente, né? Mas, como hub de inovação, eu diria que é como se fosse um ecossistema dentro de uma caixa. Você tem uma série de iniciativas que você faz que vão alcançar personas diferentes, porque tem founders que estão ali no Cubo só para geração de negócios, tem founders que estão ali só para captar dinheiro, tem founders que estão ali só para ter um espaço de trabalho, tem outros que estão só para comprar, outros founders que já são muito maduros, tem uma health tech nossa com mais de 500 pessoas, fizeram os maiores Series A de saúde, que está lá só para... Ele já falou, tô aqui só para ficar de olho no que vai surgir para eu comprar. Tem de tudo, né? Então a gente faz uma série de iniciativas, aí a gente faz os eventos, organiza visita de corporates, visitas de investidores, programa de benefício, programa de mentoria, faz um projeto lá de conexão com mídia, imprensa também, faz Demo Day, tem assim, um dia a gente mapeou, são quase 35 iniciativas, o nosso time é um pouco mais parrudo do que vocês estavam falando, são 50 pessoas. Eu gostaria que a gente fosse mais enxuto, porque eu já trabalhei também com um time de 2 pessoas tocando 12 projetos gigantescos, como o Boost Lab, por exemplo. Caramba. E era uma máquina, era muito mais fácil. E às vezes quando você nasce em berço esplêndido, as pessoas se acomodam, não tem aquele skin in the game, aquele comprometimento também, né? Mas acho que foi parte um pouco do nosso amadurecimento como organização também, né? Muito legal. Acho que só avisando o pessoal, a gente tem que fazer lições aprendidas aqui, que no próximo assunto, quando a gente for falar de startup, de SaaS, fazer 2 horas de... Estou avisando o pessoal da produção aqui, tem que ser 2 horas de MetaCast, não pode ser 1 hora só. Pessoal, já abrindo para perguntas, temos aí pouco mais de 10 minutos para o nosso encerramento. Quem tiver pergunta, mande para a gente. E queria concluir com a palavra dos nossos convidados, assim, aquele momento livre, assim, dirijam-se para os empreendedores, para os founders aí de startups, o que vocês deixariam de mensagem? O que você diria aí para o empreendedor que tá nos assistindo aí? Bom, quer que eu comece? Pode começar, André. Eu sempre gosto de falar que a jornada ela é muito mais uma maratona do que uma sprint. Então, acho que cada momento na fase do empreendedor tem a sua importância. Da ideação, da validação, do crescimento e da escala, eu gosto de dividir. E para cada uma dessas etapas, na média ali, você vai ter uma timeline de 10 anos. Então, para um negócio ser muito bem sucedido em 10 anos, você tem que focar muito no médio e longo prazo, no relacionamento, no network que você constrói. E aí eu acho que esse network ele tem que ser construído com esses públicos que a gente comentou aqui, né? Investidores, talentos e potenciais
parceiros e clientes, e dá para pôr uma perninha aqui, um pouquinho, um anexinho de clientes, imprensa também, né? Eu acho que os founders que eu vejo que acabam sendo mais bem-sucedidos, eles focam nessa jornada de 10 anos, nesse relacionamento a médio e longo prazo, e esse foco aí, né? Se eu estou cuidando do meu time ou estou de olho em grandes talentos para trazer, eu estou conversando com potenciais investidores, e eu acho que os investidores são um grupo que mais podem dar mentoria e ajudar as startups, porque eles vivem isso diariamente, é uma simetria de informação muito grande, então os founders têm muito que aprender com investidores, com potenciais clientes, principalmente grandes contas, parcerias, você não adquire de um dia para o outro, você faz ciclos de vendas um pouco maior também, que eu acho que são os públicos ali que você tem que estar focado ali no seu dia a dia. Isso que eu daria um pouco de dica para fechar, focar no longo prazo e focar nessas prioridades de públicos aí, coisas que você pode olhar e saber que cada estágio tem necessidades diferentes que você vai precisar ir amadurecendo ao longo do tempo. Legal, Show de bola. Pensando então nessa analogia de maratona, por mais que a gente olhe para a maratona é só correr durante 42 quilômetros. Só. Mas, você nunca correu uma maratona, né? Eu nem perto, tenho até medo. Mas eu tenho certeza que o maratonista ele tem a sua estratégia de onde ele gasta mais energia, onde que ele foca em que tipo de tarefa. E no momento atual, a dica que eu daria para o founder de uma empresa SaaS que pode se dar a esse luxo é de não ficar olhando o copo vazio o tempo inteiro, olhando, ano passado eu conversei com fulano, beltrano e ciclano e eu estava sendo avaliado a 10, 20 vezes receita, esse ano ninguém nem quer falar comigo, como o mundo é cruel, etc, etc. Então, eu diria que num momento como agora, tem capital? Tem capital. Mas se a maré para você não está tão boa e você consegue rodar a sua empresa, lembrar que a jornada que você se dispôs quando foi empreender não é uma jornada de ficar levantando capital. É uma jornada de construir uma empresa que vai resolver problemas de clientes, crescer de forma saudável e fazer um baita business. E se nessa maratona de construção de uma grande empresa, agora você está no momento de olhar para baixo, focar para dentro de casa, executar e o dinheiro de investidores, às vezes você nem precisa, mas cismou com isso. Às vezes, se o dinheiro de investidor não está vindo tão fácil, foca no capital que o seu cliente pode te trazer. Então, esse foi um skill que muitos founders desaprenderam no ano passado, ou alguns nem chegaram a aprender, porque tinha tanto capital abundante que ele não aprendeu a gerar receita vendendo, sei lá, às vezes uma consultoria para um cliente ou coisa do tipo. Então, olhar para o copo cheio. Então, o mercado está aí, as dores continuam ali, as empresas grandes, médias, pequenas continuam precisando transformar-se digitalmente e serem mais eficientes. E se você tem um bom produto, o seu produto vai ajudar aquela empresa a ser mais eficiente na prática. Então, ela tem por que te contratar e te querer. Então, vai buscar esse capital do seu cliente, cresce o business e essa maré de fundraising com certeza vai mudar. São ciclos. Cara, muito legal que você tocou nos pontos aí e a brincadeira foi porque eu já corri uma maratona. Nossa Senhora! Mas foi uma ou foram várias? Não, por enquanto só uma, não tive coragem da segunda ainda. Não tive coragem ainda, mas quem sabe um dia. Não, eu quero dizer, assim, você trouxe vários pontos que eu acho que são muito, muito interessantes e aproveitando para complementar, essa questão realmente, né? Você falou, dinheiro, olhando o dinheiro só do investimento e sem aquela visão do quanto o teu cliente vai te trazer de caixa, né? E às vezes até isso, aquela questão de crescer muito base de cliente, às vezes até uma questão de um pricing não adequado, às vezes cobrando muito barato, deixando dinheiro em cima da mesa e às vezes nem fazendo crescer tanto assim, né? Isso a gente vê muito com empreendedores. Essa visão, realmente, esse cuidado com o investimento, com tudo, eu acho que o relacionamento com o investidor, né, que você trouxe, é um investimento de longo prazo, ou seja, quanto mais cedo você já começa a conversar com o investidor, também escolher aquele investidor correto. Eu acho que todo fundo, seja VC, seja CVC, ele tem um ponto forte, ele tem alguma coisa. Claro, alguns agregam mais, outros menos, mas é muito importante, né, para o empreendedor ter essa visão. A gente sabe que tem fundos que eles são muito bons para conseguir o próximo cheque, tem um nome, vão te ajudar numa próxima rodada. Então, se é essa linha, né, é uma coisa. Tem outros que vão te trazer uma base de conhecimento de marketing, de vendas, que, poxa, se é ali onde você
quer dar seu foco, outros vão ter foco em tecnologia ou em pessoas, enfim. Né? Então, acho que esse é um ponto interessante e deixar uma dica, acho que até nesses momentos de mercado um pouquinho mais conturbado, tem um livro que eu gosto muito, que é Out Innovate, do Alexander Lazarov, onde ele coloca assim, como é que é a diferença das startups na fronteira, né, the frontier, como ele chama, que assim, fora do Vale do Silício ou daqueles ambientes onde você tem muito capital, né, e uma visão muito focada em crescimento rápido, como é no Brasil, como é na África, como é no Oriente Médio, como é na verdade acho que no mundo inteiro, menos nas costas, no Vale do Silício em alguns pontos, que é exatamente isso. A gente sabe que tem um pouco mais de dificuldades, o jogo é um pouco mais duro, e essa visão de olhar um pouquinho mais para essa sobrevivência para o longo prazo, né? Não é aquela visão, né? Não é aquela visão do runway ali de 10 meses, 12 meses, é aquele, né, trabalho mais longo, como é que eu faço, né, esse investimento que é o do meu cliente, né, essa venda que eu faço ao meu cliente, essa receita que entra, né, fazer a empresa funcionar. Então, acho que é um pouquinho, né, também é uma coisa que a gente trabalha um pouquinho de maturidade do empreendedor. Acho que a gente, né, todo mundo trouxe isso um pouco na nossa fala, né? Perfeito. Aí, só um pequeno adendo de maturidade. Eu vi que ano passado o founder bem-sucedido era aquele que levantava rodada atrás de rodada, ou rodadas em valuations estratosféricos, etc. E isso é uma ilusão na prática. Na vida real é uma ilusão. O founder bem-sucedido é aquele que cresce uma empresa que tem um valor para ele como acionista muito alto e não necessariamente é quem fica aparecendo em notícia todo dia. Às vezes tem aquele cara que fica caladinho, quietinho. Um exemplo que eu acho excelente é o pessoal da Hotmart, que é lá de BH. Quem não é do ecossistema de marketing digital, etc., não conhece. Mas aquilo é um monstro. Não tem muita pirotecnia e tal, mas faz o que tem que fazer. Faz, né? O que tem que ser feito, e quando isso for ser listado em uma bolsa, vai sair um monstro bilionário que ninguém viu. Porque não fica aparecendo todo dia em mídia, em ficar anunciando round. E isso, para mim, é ser bem-sucedido. É gerar valor real e não para manchete. Gente, muito legal. Olha, o assunto realmente, a gente podia ficar mais algumas horas aqui falando. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer, deixar o meu muito obrigado, Andrei, Gustavo. Foi um prazer enorme. Foi muito bacana. Eu acho que quem está nos assistindo aí, os empreendedores das startups, assim, vocês deram uma aula aí para essa galera. Acho que muita coisa importante, muito conhecimento, muita dica interessante. Então, não se esqueçam, né, se inscrevam lá no nosso desafio, no Bring Your SaaS, e embarque com a gente, vamos nessa jornada, e aguardo vocês nas próximas edições de MetaCast. Muito obrigado.